Eu não tenho nenhuma dúvida que, no curto prazo, a reforma da Previdência é a reforma, é a ação do país mais importante. Ela é a mais importante no curto prazo, porque sem ela nós vamos continuar a ter um crescimento do déficit do sistema previdenciário brasileiro, juntando o público e o regime geral, né, o INSS, de mais de 50 bilhões. Né? Quer dizer, todo ano a gente está botando mais de 50 bilhões de déficit. E esse é um recurso que está faltando na saúde, está faltando na educação. Então não é nem um tema apenas de confiança do investidor internacional, do risco de elevação de taxa de juros, que tudo isso existe se nós não fizermos. Vamos lembrar que próximo do Brasil, né, a Argentina, pouco tempo atrás, né, começou a enfrentar uma crise muito grande de desconfiança dos investidores e que fez com que a taxa de juros disparasse. Né? A gente está falando aqui no Brasil de a gente permanecer e talvez até ter uma taxa de juros mais baixa historicamente. Claro que boa parte disso é por conta da atividade econômica que está muito baixa, mas na Argentina, aqui do lado, a gente teve uma disparada de taxa de juros, uma crise enorme por conta do tamanho do déficit. O déficit do Brasil, o déficit nominal, ele chegou a ser até mais alto que o da Argentina, né? Como 8% do PIB. E esse déficit ele pode aumentar ainda mais se a gente não resolver o problema da Previdência. Então, primeiro por uma questão fiscal, para que o Estado não fique insolvente, para que a dívida pública não tenha uma trajetória onde ninguém mais queira financiá-la, tem que ser resolvido. Ele tem que ser resolvido também por conta de que este aumento ano a ano de mais de 50 bilhões de déficit, ele está tirando recursos essenciais em áreas importantes, em educação, saúde e segurança. E um terceiro ponto que para mim também não é menos relevante é que nós temos um sistema injusto. Né? O trabalhador de baixa renda do setor privado é um trabalhador que já trabalha mais do que o tempo mínimo necessário, né, e que recebe menos. Então, eu acho que tem um componente de desequilíbrio das contas públicas, de drenagem de recursos para setores importantes e de injustiça. Né? Então, no curto prazo, é a principal reforma. Claro que a gente tem que ter cuidado de não imaginar que a reforma da Previdência vai resolver todos os problemas do Brasil e que vai botar o país numa trajetória de crescimento. A gente precisa fazer muito mais coisas, nós precisamos de várias outras reformas, mas a primeira delas, e a mais urgente, é a reforma da Previdência. A minha experiência passada no setor público e mesmo assim como observador da cena nacional me faz cada vez mais entender que a boa reforma é a reforma possível, né? É aquela reforma que a sociedade amadureceu, aceitou. Se você for perguntar, esta reforma é a minha reforma ideal? Provavelmente não. Né? Provavelmente eu ainda gostaria de uma reforma mais ousada, com uma economia maior, com maior limitação à tolerância com os regimes especiais, ou seja, uma reforma onde os parâmetros de idade mínima, de aposentadoria fossem todos mais equânimes, né, iguais para todo mundo na sociedade. Eu acho fundamental, né, nós ainda há uma discussão que talvez possa mudar em votação no plenário, mas acho fundamental estados e municípios entrarem. No princípio não vão entrar. Eu ainda tenho esperança que possa haver algum tipo de emenda na votação de plenário e espero que governadores, prefeitos, né, se mobilizem, que os... Uma mobilização até bastante grande de governadores. De alguns, né? De alguns. Eu acho que esse é um ponto, né? Principalmente os governadores do Nordeste ainda têm uma resistência maior. É um tema complexo, né? O que a gente percebe, escuta, né, e vê que as bancadas, os deputados... Se tinha essa ideia, né, de que bastava os governadores apoiarem ou quererem a reforma e que as bancadas dos deputados federais iriam votar. Mas isso é só realmente para quem não conhece como é que funciona o parlamento. Né? Os deputados têm vida própria, têm eleitores próprios, têm temas próprios. Né? Então, é uma combinação que eu ainda tenho esperança que tenha uma discussão e que precisa do governo federal. Eu acho que é um equívoco o governo federal imaginar que, bom, este não é um tema do governo federal, é um tema dos estados. Porque se a reforma da Previdência não valer também para os estados, nós vamos ter
que ter 27 aprovações, né, nas diferentes assembleias, é muito difícil imaginar, elas provavelmente vão ser desidratadas, ou seja, e a reforma da Previdência, o déficit da Previdência também é para os estados o principal componente de déficit, até mais do que para a União, proporcionalmente. E o que vai acontecer se a gente continuar nesse quadro de grande instabilidade das finanças públicas? Nós vamos começar a ter problemas sérios na área de saúde, mais ainda, segurança. E eu não tenho dúvida que, no final das contas, como nós já assistimos no passado, o governo federal não vai conseguir simplesmente tapar os olhos para isso. Ele vai ser pressionado na frente pelos governadores, pelos estados, para aportar mais recursos. Então, essa conta vai acabar parando lá no Tesouro Nacional. Então, eu acho, né, eu tenho participado de algumas discussões, tenho dito isso, acho que é importante também do governo federal nessa reta final, o Ministério da Fazenda, né, eu sei que há vários e conheço o time que está lá, que é muito bom, mas eu acho que precisa de um engajamento maior. Eu acho que esse tema dos estados e municípios é muito importante, ele é mais relevante do que só o tamanho do déficit, né, porque as contas tendem a se agravar mais no futuro.